A pergunta que a gente vai encarar hoje é uma das mais profundas da teologia. O sacrifício de Jesus na cruz. Ele foi planejado para salvar todo mundo, sem exceção, ou ele tinha um alvo, um grupo específico em mente? Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar fundo nos argumentos teológicos, históricos e, claro, bíblicos que cercam uma das doutrinas mais polêmicas e, vamos ser sinceros, mais mal compreendidas da teologia reformada. Vamos entender por que isso gera tanta conversa. Ok, vamos começar pelo começo, que é desmistificar esse nome. Quando a gente ouve expiação limitada, a primeira coisa que vem à mente é que o sacrifício de Cristo foi fraco, pequeno, que faltou poder. Mas, na verdade, a história é bem diferente. Para a teologia reformada, o valor do sacrifício de Cristo é infinito, ou seja, ele é mais do que suficiente para salvar cada ser humano que já pisou na Terra. A tal limitação, então, não está no poder, mas sim no propósito, na intenção de Deus por trás do sacrifício. E olha que interessante como os nomes que se dá para essa doutrina mudam tudo. Expiação limitada soa meio negativo, né? Mas quando a gente fala redenção particular, o foco muda para quem foi salvo. E o meu termo preferido é expiação definida, porque ele foca no resultado. A missão de Cristo foi um sucesso absoluto, não só uma tentativa. E é exatamente aqui que a gente chega no coração do debate, numa diferença fundamental sobre como se enxerga o plano de salvação de Deus. Pensa só, de um lado, a gente tem a visão de um plano provisório. Cristo morreu e isso tornou a salvação possível para todo mundo, mas que depende da fé de cada um para se tornar real. Do outro lado, a visão reformada fala de um plano definido. A morte de Cristo não só tornou a salvação possível, ela garantiu a salvação de um povo específico, os eleitos. Nessa visão, a cruz não foi uma tentativa, foi uma conquista. Então, a grande sacada aqui, o ponto-chave, é que a cruz foi vista como um sucesso absoluto e intencional. Ela realizou exatamente o que Deus planejou, sem desperdício e sem nenhuma chance de falhar. E onde isso aparece na Bíblia? Bom, os defensores dessa visão apontam para várias passagens em que os beneficiados pela morte de Cristo são descritos com termos bem específicos, bem particulares. As ovelhas, a igreja, o seu povo. A linguagem parece ser bem direta ao ponto, né? Agora, vamos ver como isso tudo se encaixa num argumento lógico bem forte, que ficou famoso na voz do teólogo R. Sproul. Esse argumento se baseia numa ideia fundamental chamada substituição penal. Imagina o seguinte cenário. Na cruz, Cristo não só morreu por nós, ele tomou o nosso lugar. Ele recebeu a punição completa, legal, que os nossos pecados mereciam. Ele foi o nosso substituto diante da justiça divina. Ok, agora vamos seguir essa linha de raciocínio. Se esse pagamento na cruz quitou a dívida de pecado de absolutamente todas as pessoas que já existiram, sem nenhuma exceção, isso leva a uma consequência lógica inevitável. Esse é o famoso argumento do duplo perigo. Pensa bem, se a dívida de alguém foi paga integralmente por Cristo, seria justo que Deus cobrasse essa mesma dívida de novo daquela pessoa? Como a gente sabe pela Bíblia que nem todos são salvos, a teologia reformada conclui que o pagamento de Cristo deve ter sido aplicado de forma específica àqueles que são de fato salvos. Claro que nesse ponto a pergunta mais óbvia aparece. Aquela pulga atrás da orelha. Tá, mas e todos aqueles versículos que falam que Jesus morreu por todo mundo? Essa é, sem dúvida, a principal objeção. O exemplo clássico que todo mundo usa é esse de João. Ele fala claramente todo o mundo. Parece um caso encerrado, não é mesmo? Então, como a visão da redenção particular lida com um texto desses? Bem, a resposta reformada vai direto no contexto da época. A interpretação é que o apóstolo João estava combatendo uma ideia muito forte naquele tempo, a de que a salvação era um privilégio exclusivo dos judeus. Então, nesse contexto, todo mundo não significaria cada indivíduo do planeta, estatisticamente falando, mas sim pessoas de todas as nações, de todas as etnias, tanto judeus quanto gentios. E essa mesma lógica, essa mesma lente de olhar para o contexto, é aplicada a outras passagens. Em 1 Timóteo 2, por exemplo, o texto pede para orar por reis, por autoridades. Isso leva à interpretação de que todos os homens ali significa, na verdade, todos os tipos de pessoas, sem distinção de classe social ou de posição de poder. Depois de toda essa teologia, alguém pode pensar, ok, entendi a discussão, mas e daí? Qual a importância prática disso no meu dia a dia?
Olha, longe de desanimar a evangelização, essa visão, na verdade, a impulsiona, com uma confiança enorme de que Deus, com certeza, vai salvar o seu povo por meio da pregação. E para quem crê, ela oferece uma segurança, uma paz muito profunda, porque a salvação não depende da nossa força de se segurar em Deus, mas da força de Cristo, que nos segurou e comprou na cruz. No fim das contas, a doutrina quer enfatizar uma coisa: a obra de Cristo na cruz foi uma vitória garantida desde a eternidade. Nada, absolutamente nada, foi deixado ao acaso. E essa frase ilustra perfeitamente a crença central por trás de tudo isso. A cruz foi um ato de redenção preciso, poderoso e perfeitamente bem-sucedido. Não houve desperdício. E isso nos deixa com essa pergunta final, que na verdade resume todo o debate. A cruz foi um plano que abriu uma possibilidade para todos, ou foi um plano que garantiu a realidade da salvação para muitos? A resposta que se dá a essa pergunta define a própria natureza do que se acredita que aconteceu naquele dia.